Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo bíblico para a reflexão. Encontramos na Epístola de Tiago, no capítulo 5, o versículo 13. Assim está escrito: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Dentro deste versículo, vamos refletir hoje sobre o poder renovador através da oração. Quando nós nos deparamos com este texto, Tiago faz duas citações ou duas orientações. Com relação a quem está aflito, ele aconselha para orar. E para quem está alegre ou contente, é a expressão de louvor. Vamos nos ater à primeira frase. Está alguém entre vós aflito? Ore. Então Tiago conhecia com certeza o poder renovador que há na oração para momentos difíceis em que estivermos atravessando. Nos momentos de angústia, aflição, tristeza, decepção, desprezo, abandono e coisas mais, não é o momento para, às vezes, as pessoas demonstrar alegria. Estas coisas certamente abatem o ser humano e ele fica, muitas das vezes, numa situação de profunda tristeza e angústia. O que fazer num momento como este? Entregar-se a esta situação e deixar que siga o seu caminho sem que nós recorramos a um recurso maravilhoso e pronto que Deus colocou diante de nós para, em situações como estas, podemos nos achegar ao Senhor a fim de nos apresentar diante dele com todas as situações e a maneira como nos encontramos naquele momento. Então, nada é tão renovador para a alma aflita do que buscar a Deus em oração. A Bíblia tem vários momentos, principalmente exemplos riquíssimos há nos Salmos referidos à vida de Davi. Ele tem salmos de louvor, de celebração, mas ele tem salmos de tristeza, de lamento, de angústia, de perseguição e de ameaças. E nestas situações, as mais complicadas, difíceis e perigosas que ele atravessou, ele não escolheu outro caminho a não ser se posicionar diante de Deus para um momento de oração. E as palavras dele vão refletir qual era o estado do seu coração. Ele dizia: estou aflito, estou angustiado, estou perturbado, já estou sentindo como que o gosto da morte. Veja como era o sofrimento que ele enfrentou em várias situações. Mas em todas elas nós encontramos na palavra de Deus o direcionamento que ele tinha era se colocar diante de Deus. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus, ele tinha experiências com Deus. E ele aprendeu que nestes momentos, por mais difíceis que eles fossem, a única saída e solução que podemos alcançar somente da parte de Deus. Então, ele sempre recorreu a momentos de oração na sua vida. Fosse os momentos bons, fosse os momentos ruins, fosse momentos de alegria para celebração, gratidão, adoração e reconhecimento diante do Senhor, fosse para momentos difíceis de tristeza, para clamor, para súplica, para petição
para rogar a Deus a sua ajuda, o seu livramento. Então, lá em Davi, nós observamos várias áreas da sua vida em que ele, com sofrimento, tristeza e dor e decepção, consequentemente, ele se apresentou diante de Deus. E antes de terminar o seu momento de oração, a vida dele já era outra, totalmente diferente. Então, nisto entendemos que há, sim, um poder renovador que vem a nós através da oração. Lembra o exemplo de Ana, angustiada, aflita, atribulada, chorosa, alma abatida. Mas quando ela vai ao templo e ela tem um momento de oração e ela fala diante de Deus daquilo que a está incomodando, e passado aquele momento de oração, quando ela se levanta para retornar para sua casa, diz, e o seu semblante já não era como antes. Ou seja, o semblante de Ana não era mais aquele semblante triste, abatido, amargurado. Porque através do poder renovador da oração, que vem através da oração, o poder renovador que vem através da oração, ela foi confortada, ela foi satisfeita na presença de Deus. Certamente, a presença de Deus manifestou-se na vida dela, trazendo paz ao seu coração em meio àquela aflição e a garantia de que as suas palavras, elas não caíram por terra, mas elas foram ouvidas por Deus e ela teve no seu coração a esperança renovada e fortalecida. E assim ela caminhou, já não mais com aquela tristeza e amargura, mas convicta e certa de que o problema que lhe afligia estava nas mãos de Deus e a solução era certa da parte de Deus. Como também para Davi, todas as vezes que encontramos ele orando a Deus, ele dizendo, eu estou cercado, os meus pés quase desceram à morte, a minha vida quase foi ceifada, como já estou sentindo o gosto da morte. E nestes momentos que ele foi a Deus em oração, Deus veio em socorro dele e manifestou o seu poder renovador. Ele foi encorajado, restaurado e foi então amparado pelo Senhor. O próprio Jesus sempre recorria à oração. E em momentos de agonia, de aflição, de tristeza, ele sempre se dirigia à oração, porque há este poder renovador que vem através da oração e dá-nos a segurança de que não estamos abandonados e desprezados, mas que há um Deus que olha por nós e cuida de cada detalhe da nossa vida, inclusive de cada situação que passamos por ela, que nos causam dor, tristeza, aflição, decepção, desprezo, desamparo e abandono. Mas quando em oração, nós percebemos e sentimos quão grande é a presença poderosa de Deus para nos confortar. No momento, Jesus reuniu-se com os discípulos quando estava chegando o dia de se entregar na cruz. Ele reuniu os discípulos e ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Sabendo o que estava por acontecer, aquilo procurava aproximar-se da alma do Senhor Jesus e deixá-lo abatido, aflito e triste por aquela situação. Não que ele fosse desistir, mas era o momento que se aproximava e estas ações começavam a tomar corpo na vida do Senhor Jesus. E o que ele fez?
Ele chamou os discípulos até um lugar e disse: ficai aqui e velai comigo, eu vou mais adiante orar. E abriu o coração: minha alma está angustiada até a morte. Quantas vezes a minha alma, a sua alma, a nossa alma se apresenta desta maneira, angustiada, cheia de aflição, de sofrimento e de dor. E se nós ficarmos nos fazendo de vítima diante desta situação, nos condoendo do que está nos acontecendo e de que ninguém olha para nós, ninguém nos compreende, ninguém faz nada por nós, nós seremos derrotados rapidamente. Mas o que fazer numa situação como esta? Não é se apresentar como vítima, mas é entender o momento que estamos atravessando e ir a Deus em oração, por saber que há na oração um poder renovador e restaurador. Assim também nós, nestes momentos de aflição, de dor, de agonia, nós precisamos e devemos recorrer à oração. Não é recorrer a este, aquele outro, e contar, e dizer, e falar, e como que desabafar com as pessoas, dada a situação de aflição, tristeza, dor e agonia que estamos enfrentando. Não, estas coisas nós nos colocamos diante do Senhor Deus e falamos unicamente com Ele. É Ele que nos compreende, é Ele que nos entende, é Ele que tem a condição de ouvir e resolver a nossa condição. E o prazer de Deus é nos ajudar. Quando também nos encontrarmos em momentos de enfermidades, o melhor a se fazer é ir à oração, é colocar-se diante de Deus. Porque este poder renovador, através da oração, vai alimentar em nós a convicção em Deus, vai despertar a esperança, a expectativa, e vamos seguir adiante, crendo que há um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Então, a oração, ela fortalece, ela encoraja e anima. Então, tudo isto acontece quando nós recorremos a Deus em oração nestes momentos difíceis que estamos atravessando. Então, ao chegarmos ao momento de oração, chegamos como que aflito, desanimado, sofrendo, sentindo dor, ameaça, angústia. E às vezes parece que não conseguimos falar nada, inicialmente naquele momento de oração. Mas ao ficarmos prostrados diante do Senhor, até no silêncio, Deus conhece a nossa dor. Ele sabe interpretar o nosso silêncio. Às vezes, o nosso suspiro, o nosso gemido, o nosso chorar diante dele, que as palavras não conseguem traduzir, mas Deus conhece este momento. Então é por isso que precisamos nos entregar à oração, sabendo que há um poder renovador da parte de Deus que vem a nós através da oração. Então, quando nós nos posicionamos em oração, logo ao passar algum tempo, as palavras começam a vir, a presença de Deus começa a manifestar-se, o Espírito de Deus toma conta da nossa vida e começa a colocar palavras nos nossos lábios e começamos a falar com Deus e afirmar diante dele a nossa convicção em crer na sua palavra como fiel e verdadeira, como palavra viva e poderosa, e este Deus que se colocou à disposição para ouvir quando nós clamarmos a ele, ele ouvirá com certeza a nossa oração. Esta oração, ela deve ser feita com fé, porque tem o poder de reverter as situações que são adversas.
Então, muitas situações contrárias na vida, elas são revertidas mediante o poder da oração. Então, com razão, Tiago deixou claro esta orientação. Está alguém entre vós aflito? Ore. O melhor caminho é a oração, é se colocar diante de Deus. Não há uma só pessoa que no momento tão difícil de angústia, dor, aflição e decepção, que tenha ido buscar ao Senhor nosso Deus e não tenha sido ouvida. Os ouvidos do Senhor estão sempre atentos à oração dos justos. Então, esta oração deve ser feita com fé. E a palavra nos assegura: e orem sobre ele. E a oração da fé salvará o doente. A enfermidade física, espiritual, emocional, seja ela de que natureza for, ela não resistirá ao poder renovador que vem através da oração. Então, a oração feita por fé, ela tem este poder de reverter toda e qualquer situação adversa que se apresentou diante de nós. Então, o que fazer num momento como este? Atendendo ao que Tiago deixou para o nosso ensino. Está alguém entre vós aflito? Ore. Então, não podemos desprezar o poder renovador que há na oração. Deus colocou na oração este poder renovador. E todos nós temos experiências próprias de quantos momentos difíceis, de tristeza, de dor, de lamento, de angústia ou de enfermidade, mas nos colocamos diante do Senhor em atitude de oração. E logo aquela nuvem pesada, ela passou e começou a surgir diante de nós uma luz gloriosa, trazendo graça, alegria, paz e tranquilidade ao nosso coração, por ter a plena certeza de que Deus ouviu a nossa oração. E por meio da oração, da resposta de Deus, este poder renovador, restaurador e curador, ele se manifestará na nossa vida, como aconteceu com Davi, com Ana, com Daniel, com Elias, com Jesus, com Paulo, com os apóstolos, com cada um de nós que vivemos atualmente. A oração tem sido eficaz, tem sido poderosa, tem sido verdadeira na nossa vida. Então não podemos abrir mão da oração, porque nela há um poder renovador da parte de Deus. Agora pensamos, quando você e eu, quando nós nos enfrentamos ou nos encontramos diante destas situações difíceis e perigosas, de lágrimas, de dor, de agonia, de aflição, decepção, desamparo, abandono, descrédito, o que é que nós fazemos? Nós ficamos remoendo esta situação ou nós recorremos a Deus em oração, sabendo que diante dele não há problema que resista, porque Deus resolve o seu problema. Deus resolve o meu problema. Deus resolve o nosso problema. Mas nós precisamos nos colocar diante dele em oração, obedecendo a orientação que nos foi dada por Tiago, apóstolo do Senhor. Está alguém entre vós aflito? Ore. Você está nessa situação? Triste, aflito, angustiado, preocupado, inseguro? Atenda o conselho. Ore. Coloque diante do Senhor. Em pouco tempo,
você será renovado, restaurado, fortalecido, animado, encorajado e passará agora a glorificar a Deus e a agradecer, porque a presença de Deus muda tudo na nossa vida. Portanto, o poder renovador através da oração está disponível para mim, para você, para cada um de nós. Desfrute, use-o e colha benefícios deste poder renovador através da oração. Querendo Deus, amanhã retornaremos.